vou passar a apresentação do Dr. Vitor Barros, que será nosso próximo conferencista. Passo a apresentação primeiro do título, posteriormente farei a apresentação da sua mini-biografia. Então, o título da apresentação: Campo, Concentração, Colônia Penal e Campo de Trabalho, conceitos de repressão e materialidades de confinamento. O Dr. Vitor Barros é historiador, doutorado em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra, com uma tese sobre comemorações, usos políticos da história e memória do Império nas colônias durante o Estado Novo Português, 1933-1974. Tese essa distinguida em outubro de 2020 no Prêmio Internacional de Investigação Histórica Agostinho Neto. Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e, enquanto tal, realizou trabalhos de pesquisas de arquivo em Angola, Cabo Verde, França, Moçambique e Portugal. Em 2022 a 2023, foi investigador na Escola dos Altos Estudos Hispânicos Ibéricos da Casa de Velázquez, em Madrid. Atualmente é investigador contratado no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Tenha bondade, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. E, antes de mais, eu agradeço o convite para estar aqui e vou ser curto na minha intervenção, de modo a partilhar convosco, já que temos a hora um pouco avançada. E além disso, dizer que não pretendo ser muito exaustivo em algumas coisas, porque já é um assunto que eu já trabalhei há vários anos atrás e já abandonei este assunto praticamente. Então, o que eu vou trazer aqui é partilhar convosco uma reflexão um pouco mais profunda e teórica sobre esse tema, e também tomando em consideração que tudo isso vai fazer parte de um projeto mais amplo e que pensa não só o Trafal, mas pensa o confinamento colonial de uma forma muito mais ampla. Agradecer a organização do evento, a instituição e a equipa do IPC, agradecer as autoridades locais do Trafal e também cumprimentar o público e as entidades civis e políticas aqui e prestar a minha homenagem aos antigos presos políticos aqui, e é para eles que eu dirijo todo o meu respeito e consideração relativamente a esta comunicação. E também cumprimentar os estudantes e os professores e colegas aqui presentes na sala e o público em geral. Eu decidi falar de campo de concentração, colónia penal e campo de trabalho, pegando em questões de conceito e materialidades de confinamento. E quando falo de materialidade de confinamento, eu estou a falar da forma como determinados conceitos, como colónia penal ou campo de trabalho, são conceitos que foram aplicados no contexto concentracionário do Trafal, mas que, entretanto, por um lado, a prática da repressão interna aplicada no Trafal não corresponde exatamente à colónia penal, nem ao campo de trabalho, e, ao mesmo tempo, vamos perceber que, por detrás dos conceitos, há uma materialidade do confinamento, ou seja, a materialidade do confinamento, uma colónia penal é desenhada de uma determinada forma, é desenhada diferente de um campo de trabalho e tem funções também com funções totalmente diferentes. E Trafal foi um campo de concentração, vamos pôr assim a questão nesses termos. Trafal foi um campo de concentração. E Trafal foi um campo de concentração por várias razões, entre aquilo, basta ler as memórias dos presos para lá chegarmos. A segunda questão que nós temos que considerar quando falamos do campo de concentração, ou quando tomamos Trafal como campo de concentração, é perceber duas coisas essenciais. A primeira é que não somos nós, de fora, que devemos definir ou medir se Trafal foi ou não um campo de concentração. Quem define a materialidade do confinamento e a experiência vivida no Trafal são aqueles que sofreram a repressão e que vivenciaram experiências concretas dentro de um sistema de confinamento. Então, é a construção da subjetividade dos presos que permite definir aquilo que é a materialidade da repressão exercida sobre esses indivíduos. Portanto, Trafal foi um campo de concentração, nesses termos.
A segunda questão também essencial a tomar em conta para nós entendermos Tarrafal como campo de concentração, que é, nós não podemos pensar ou medir ou só admitir que Tarrafal é ou não é um campo de concentração porque não aproxima ou está longe daquilo que foram as experiências de massacre, de extermínio praticados por campos de concentração que ficaram clássicos na história contemporânea do século XX na Alemanha nazi. Nós não podemos medir o Tarrafal com esses parâmetros. E nós podemos ter um campo de concentração sem ter mortes lá dentro. Então, portanto, é preciso rever os conceitos, é preciso ter alguma atenção com o revisionismo histórico e negacionismo histórico, que muitas vezes que pode estar em curso quando se interpreta a questão do Tarrafal, e esta questão é extremamente importante levarmos em consideração. Portanto, não tomar os parâmetros do século XX, dos campos de extermínio da Alemanha nazi, para medir Tarrafal e para dizer se Tarrafal é ou não é, mas a questão é muito simples. Se nós queremos perceber se Tarrafal foi ou não um campo de concentração, nós precisamos de ler as memórias dos presos. E precisamos de ir à documentação, a documentação que define a materialidade do confinamento que definia a materialidade do confinamento e os regimes de repressão naquele contexto, nesse espaço, para nós entendermos isso. E outra coisa muito simples, se nós queremos perceber também se Tarrafal era ou não um campo de concentração, podemos perguntar às famílias dos presos. As famílias dos presos nos dizem qual foi exatamente o grau de relação e de construção de subjetividade e de relação afetiva, emocional e de trauma psicológico que sofreram quando tiveram os seus entes encarcerados no Tarrafal. Portanto, alguma atenção ao negacionismo histórico, muita atenção ao revisionismo histórico e muita atenção em tentar forçar a conceptualização da ideia e da definição do campo de concentração, considerando que, por ter havido poucas mortes, Tarrafal não é um campo de concentração. Mas, como eu já disse, nós podemos ter campo de concentração sem ter mortes. Portanto, essa é a questão. Outra questão importante, teórica, a levar em consideração tem a ver com o uso do conceito colónia penal e campo de trabalho, que é, foram os presos que definiram Tarrafal como campo de morte lenta ou campo de concentração, como eu já disse anteriormente. Mas o mais importante é nós percebermos que, para o regime salazarista, não fazia sentido definir Tarrafal automaticamente como campo de concentração. Isto por uma questão estratégica, porque a repressão, o processo de repressão, tem uma linguagem específica. E quem já trabalhou, já sofreu processos de repressão, sabe que as autoridades comunicam-se com determinados códigos de linguagem. E esses códigos de linguagem são são palavras estratificadas, codificadas e que são manuseadas em determinados contextos. Então, a ideia de colónia penal e de campo de trabalho faz parte daquilo que eu já chamei de tergiversação conceptual de um campo de concentração. Não fazia sentido aliás, não era da ordem do Estado Novo designar Tarrafal como um campo de concentração. E duas outras coisas associadas a esta que eu acabei de dizer, que é, se nós queremos perceber Tarrafal como campo de concentração, basta lermos os relatórios ou o parecer daqueles estudiosos que fizeram visitas de estudo às prisões alemãs e que validaram a construção do Tarrafal. Ou seja, Tarrafal não é um campo de concentração, segundo perspectivas de negacionismo histórico e de revisionismo histórico. Porém, aqueles que validaram o Tarrafal, que deram parecer para o Tarrafal, fizeram visitas de estudo às prisões belgas, holandesas e, sobretudo, às prisões alemãs. E um dos pareceres mais famosos que instala Tarrafal vem de um professor da Universidade de Coimbra, que é o professor José Beleza dos Santos, e é a partir de José Beleza dos Santos que há uma validação da geografia e do destino, ou seja, Tarrafal, esse espaço, e um conjunto de outros critérios associados ao espaço, que tem a ver com a questão do isolamento, com a questão da dificuldade de evasão e com a questão da possibilidade de exercer sobre os presos um determinado grau de disciplina. E Beleza dos Santos, em 1934-35, participou em vários processos
de reforma prisional, mas também, sobretudo, de conferências de reforma penitenciária ou de criminologia. Então, Beleza dos Santos é uma figura crucial para nós entendermos se Tarrafal foi ou não foi um campo de concentração, sobretudo na sua conceptualização, na forma como esse espaço penitenciário, ele foi desenhado logo no início. E Beleza dos Santos foi uma das autoridades que, em 1935, faz uma visita de estudo à Alemanha nazi, à Bélgica, e faz um conjunto de apanhados. Outra questão muito importante a ter em conta, que é o parecer que Beleza dos Santos dá, e nos anos 30 nós não temos... nos anos, sobretudo finais dos anos 20, princípios dos anos 30, era comum a construção e o desenho das ditas de prisões como colónias penais. Ou seja, criar colónias penais. O que eram colónias penais? Colónias penais eram espaços, e havia bastante na Bélgica, na Holanda, e é sobretudo a partir das experiências da Bélgica e da Holanda onde Beleza dos Santos visita, consulta, bebe, inspira, e que ele desenha e ele concebe a interpretação de Tarrafal como colónia penal. Então, uma colónia penal é um espaço concentracionário, se quisermos entender, só que com um regime diferente. Um regime na medida em que serve como espaço onde a mão de obra prisional ela é utilizada na produção de produtos agrícolas. Produtos agrícolas que, por um lado, podem servir para a manutenção do espaço prisional, como também produtos agrícolas para exportação, ou seja, para comercialização. Então, o Estado usa a mão de obra prisional para desbravar terras essas que estão em lugares totalmente despovoados e que o Estado tenta tirar proveito dessa mão de obra, produzindo artigos alimentares. Daí, colónia penal. É uma colónia na medida em que há um processo de povoamento. A colónia significa um espaço onde nós vamos povoar, vamos ocupar, e penal porque quem estava nas colónias penais eram indivíduos ou pessoas que foram criminalizadas e que estavam naquele espaço para esconjurarem as suas penas, mas o esconjuramento da pena passava pelo trabalho, porque havia também uma associação clara, uma conceptualização clara entre o valor do trabalho, ou seja, a importância e o peso do trabalho como algo que operava na regeneração dos presos. E o campo de trabalho? O campo de trabalho, quando nós falamos do campo de trabalho... e outra coisa, ainda na colónia penal. O Estado Novo sempre usou o conceito de colónia penal para designar o Tarrafal logo na sua concepção. Era a colónia penal de Cabo Verde, ao longo do período, até 54, 56. Colónia penal. E quando abre a prisão do Tarrafal, novamente Tarrafal, com o nome de campo de trabalho, o campo de trabalho vem induzir uma outra ideia daquela tergiversação conceptual que eu já disse, que é uma espécie de eufemismo para esconder as intenções de repressão associadas ao próprio projeto. Então, campo de trabalho é diferente de uma colónia penal, porque um campo de trabalho não visa a produção de produtos agrícolas para comercialização e aproveitamento da mão de obra para o rendimento ou para a manutenção da prisão. Um campo de trabalho é um espaço onde os presos ou indivíduos que precisam de ser corrigidos, eles são colocados nesse espaço e eles trabalham em artes manuais, em carpintaria, em outras práticas que não a de produção agrícola exclusivamente como a colónia penal. Daí essa diferenciação. E para concluindo, pondo essas três coisas juntas, campo de concentração, colónia penal e campo de trabalho. O uso que se faz do termo ou dos termos, em diferentes momentos, esse uso serviu para mascarar a linguagem do Estado Novo, mascarar a linguagem da repressão, mascarar o número de mortos falecimentos que ocorreram no Tarrafal e, ao mesmo tempo, mascarar para a opinião pública, porque Tarrafal ganhou uma determinada reputação na opinião pública nos finais dos anos 30, mas sobretudo a partir dos anos 40 e, sobretudo, 50, e é justamente a pressão internacional que faz o Estado Novo encerrar o Tarrafal nos anos 50. Então, essa pressão internacional fez com que, nos anos 60, quando o Estado Novo vem abrir ou reabrir o campo de Tarrafal, dá-lhe um outro nome, mudando de nome, e essa mudança de nome que joga com um conjunto de estruturas da própria linguagem do regime. Primeiro porque, em todos os momentos, o Estado Novo sempre afirmou
e sempre designou o espaço como colónia penal ou como campo de trabalho. Segundo, porque o Estado Novo, mesmo quando autoridades estrangeiras faziam denúncias nos ativistas e militantes anticoloniais e antifascistas na Europa, na América Latina, etc., o Estado Novo e o próprio Salazar chegou a recusar que, não, Tarrafal e Portugal não tem um campo de concentração. Inclusive, quando a Cruz Vermelha fez uma das visitas realizadas aqui no Tarrafal, um dos pedidos dirigidos da Suíça para Portugal, para o Estado Novo, era um pedido a dizer que eles queriam visitar o campo de concentração. E a resposta de Salazar e a resposta do Estado Novo é: Portugal, nós não temos um campo de concentração. Nós temos uma colónia penal, nós tínhamos uma colónia penal que foi encerrada e este campo não existe mais. E o mais curioso é que há uns anos atrás, Adriano Moreira, aqui em Cabo Verde, disse que a colónia penal e campo de Tarrafal não existiu, nunca existiu, e que ele nem sequer assinou o decreto que reabriu o Tarrafal. Então, o que Adriano Moreira estava a dizer naquele contexto é negacionismo, é falsificação histórica e é um atropelo terrível à memória histórica dos combatentes e dos resistentes cabo-verdianos. Sem dizer que isto foi 2013, se não estou em erro, ou 2012, Adriano estava ainda a falar a linguagem do Estado Novo. Estava a negar que ele próprio, que assinou o decreto de reabertura do Tarrafal, e ele próprio, que aprovou o regulamento do campo de trabalho de Chombong, ele estava a negar esse próprio espaço, fazendo amnésia à memória dos combatentes. Daí que é preciso ter muita atenção a esse esquema de negacionismo e de revisionismo histórico, porque isto acaba por criar um vazio e, como eu já disse em outro contexto, deixando um vazio, qualquer narrativa pode ser instalada e manipular a memória coletiva. É por isso que esse processo de transmissão e esse processo de trabalho de memória que é feito é um processo que, pondo gerações em conexão, pondo gerações em contacto, acaba por dar validade ao peso e à espessura histórica e, sobretudo, ao peso do passado que nós carregamos ainda hoje. Portanto, termino por aqui e digo que, mais uma vez, reforçando que colónia penal, campo de concentração e campo de trabalho, sobretudo campo de trabalho e colónia penal, são termos usados justamente para disfarçar, são eufemismos conceptuais criados pelo Estado Novo para disfarçar justamente a lógica repressiva por detrás da própria prática concreta do campo de concentração que foi Tarrafal. Muito obrigado pela vossa atenção.